Hoje a gente vai falar de um estudo que virou documentário e vem gerando grande repercussão. Não se fala noutra coisa. O que aconteceu quando gêmeos idênticos consumiram dietas diferentes? E não se fala de outra coisa porque, além de ter sido repercutido em todos os canais de mídia que vocês imaginam, esse estudo deu origem a um documentário em 4 partes que está disponível no Netflix Brasil. Então, se você já assistiu, fica aqui com a gente para ouvir os comentários. E se você não assistiu, talvez você nem precise. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Vamos começar falando então como que foi esse estudo que deu origem a essa série em formato de documentário. O experimento foi conduzido entre maio e julho de 2022 e ele contou com 22 duplas de gêmeos, num total de 44 voluntários. Foram selecionados indivíduos saudáveis sem histórico de doença cardiovascular. Um dos irmãos foi instruído a seguir uma dieta onívora, sem restrições, ou seja, incluindo carne. E o outro dos gêmeos passou a adotar uma dieta vegana, em que todos os itens de origem animal, como carne, ovos, leite, foram eliminados do cardápio. E o estudo foi desenhado de tal forma que ambas as dietas fossem nutricionalmente saudáveis, ou seja, repletas de vegetais, legumes, frutas, grãos integrais e com a redução de produtos com açúcar adicionado. Durante a primeira metade do estudo, os participantes recebiam 21 refeições por semana, um café da manhã, um almoço e um jantar por dia, que era para eles aprenderem exatamente como era a sua dieta. E nas outras 4 semanas, os voluntários que preparavam a sua própria comida. Durante todo o tempo do estudo, uma profissional de nutrição estava à disposição para oferecer sugestões e responder às dúvidas relacionadas às dietas. Os participantes também eram entrevistados pela equipe responsável pelo estudo para que os pesquisadores coletassem informações sobre a rotina alimentar e o que estava sendo consumido. No fim das 8 semanas, 43 participantes completaram o estudo. Teve só um voluntário, incluído no grupo da dieta vegana, que desistiu, mas ainda foi considerada uma grande adesão. Vejam, a ideia de comparar diferentes dietas em gêmeos idênticos é uma ideia interessante, porque você está reduzindo um grande problema que é a variabilidade genética entre as pessoas. Assim, você está comparando praticamente a pessoa com ela mesma, o seu clone, o seu gêmeo idêntico, em diferentes dietas. Então, o estudo tinha tudo para ser interessante e, portanto, o documentário também. E aí eu resolvi assistir o documentário. O Dr. Christopher Gardner, que é quem capitaneou esse estudo, é o autor principal desse estudo. Ele é um velho conhecido de quem estuda o assunto nutrição e emagrecimento. Logo no início do documentário, o Dr. Gardner aparece sendo entrevistado e dizendo: "Eu fiz muitos estudos de nutrição na minha vida." E aí eu me lembrei que o primeiro deles era um estudo realmente clássico, de 2007, chamado A to Z, que tinha mais de 300 mulheres obesas, com duração de 12 meses, e foi um estudo no qual ele comparou 4 dietas. Uma dieta Atkins, uma dieta Zone, que é uma semi-low carb intermediária, até a dieta Ornish. Ornish é uma dieta vegana de muito baixa gordura. E eu vou ler para vocês a conclusão do estudo traduzida diretamente da publicação. Neste estudo, mulheres pré-menopáusicas com excesso de peso e obesidade, designadas para seguir a dieta Atkins, que tiveram a menor ingestão de carboidratos, perderam mais peso
aos 12 meses do que as mulheres designadas para seguir a dieta Zone e experimentaram efeitos metabólicos comparáveis ou mais favoráveis do que as atribuídas à dieta Zone, a dieta Ornish, que é uma vegana very low fat, ou a dieta Learn. Embora ainda permaneçam dúvidas sobre os efeitos e mecanismos a longo prazo, uma dieta com baixo teor de carboidratos, rica em proteína e gordura, pode ser considerada uma recomendação alternativa viável para a perda de peso, concluiu, a contragosto, o Dr. Gardner em 2007. Acontece, pessoal, que o Gardner ele é vegano por convicções pessoais. Isso não é uma coisa que eu estou deduzindo, eu já ouvi palestras do Gardner, ele diz isso. E desde então, desde 2007, ele vem modificando os estudos científicos que ele conduz para tentar se redimir do resultado do estudo de 2007. Eu assisti uma palestra do Gardner na qual ele falava o quão perplexo ele ficou com os resultados do próprio estudo dele, de 2007. Ele realmente esperava que a dieta vegana fosse ter o melhor resultado, e ele praticamente não conseguia acreditar nos próprios olhos quando a dieta Atkins foi a melhor das 4, num ensaio clínico prospectivo randomizado com duração de 12 meses. A partir daí, ele começou a modificar a forma como ele desenhava os estudos para que esses estudos começassem a dar resultados que fossem condizentes com a visão de mundo dele. Lembra daquele estudo Diet Fits que você até discutiu numa postagem lá no blog Ciência Low Carb e chamou de o triunfo da dieta low carb? A gente vai deixar o link aqui para quem está cadastrado em drsolto.com.br/podcast. Então, esse é um belo exemplo, porque ele daí fez agora um novo ensaio clínico randomizado, prospectivo, mas ele montou uma low fat que fosse pobre em açúcar. Ele montou uma low fat que fosse pobre em farináceos refinados. E ele montou uma low carb na qual os participantes, depois das primeiras semanas, estavam liberados para aumentar a quantidade de carboidratos para uma quantidade que eles considerassem aceitável. E, portanto, você acabou comparando uma low fat que tinha pouco açúcar, pouca farinha e pouco processado com uma low carb que não era muito low carb, e o resultado foi igual, e isso permitiu a ele afirmar que tanto faz se você fizer low carb ou se você fizer low fat, o importante é a qualidade da dieta. Mas veja, isso já era essa tendência do Gardner de começar a modificar a forma como ele montava os estudos para conseguir resultados que o redimissem do seu estudo clássico de 2007. Mas voltando ao documentário, você, antes de assistir, foi fazer o quê? Ler o estudo científico completo que deu origem a essa série. Isso aí, pelo menos o que eles já publicaram, porque na série tem muitos resultados que são comentados na televisão e que não estão publicados ainda na literatura científica. Mas eu li, então, o estudo que já havia sido publicado no JAMA. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que o único desfecho considerado principal pelos autores foi o LDL, o colesterol LDL. O título do estudo falava em efeitos cardiometabólicos de uma dieta onívora versus uma dieta vegana, mas eles não estavam interessados nos efeitos cardiometabólicos. Eles registraram esse estudo antes mesmo de começá-lo, e neste registro consta que o desfecho primário, principal, era LDL. Ora, pessoal, é evidente que numa dieta vegana vai haver redução do LDL, porque nós sabemos que a gordura saturada aumenta o LDL mais do que os outros tipos de gordura. Em geral, a redução do LDL com dieta não é uma redução muito grande e acaba não sendo clinicamente significativa. Mas o fato é, se eu quiser mostrar que uma dieta vegana é boa, obviamente eu vou colocar como desfecho o LDL. Eu não vou botar como desfecho melhora de triglicerídeos, eu não vou botar como desfecho melhora de HDL, eu não vou botar como desfecho nem sequer melhora de síndrome metabólica ou diabetes, porque é muito provável que a minha dieta acabe tendo resultados não muito bons ou até mesmo ruins nesses quesitos.
E vale lembrar que LDL é um desfecho substituto. Quem já ouve o podcast aqui há um tempo já deve ter ouvido várias vezes a gente comentar a diferença entre desfechos concretos e desfechos substitutos. O que é um desfecho concreto? Um desfecho concreto seria, por exemplo, avaliar se seguir uma determinada dieta vai reduzir o seu risco de infarto ou o seu risco de morte. Se as pessoas morrem mais ou morrem menos, no fim das contas. Isso. Já o resultado do exame... O resultado do exame pode não significar muita coisa e, como vocês vão ver, a redução do LDL foi muito discreta nesse estudo. E digo mais, pessoal, não é como se já não houvessem sido conduzidos ensaios clínicos randomizados gigantescos com segmento de vários anos avaliando dietas de redução de colesterol e com desfecho concreto. Eles foram conduzidos. Quem leu o meu livro, Uma Dieta Além da Moda, sabe, os estudos estão lá. Existe um estudo chamado MR Fit, ou Mr. Fit, ainda dos anos 70 do século passado, que randomizou 12 mil homens para uma dieta de redução de gordura, redução de colesterol versus um grupo controle, e não houve diferença em desfechos, nem em mortalidade, nem em infarto. E mais modernamente, nos anos 90, nós tivemos o Women's Health Initiative, o maior ensaio clínico randomizado já feito sobre dieta, com quase 50 mil mulheres em um segmento médio de 8 anos. E nesse estudo também não se observou redução dos desfechos com a redução da gordura total e da gordura saturada num grupo versus o outro. Pessoal, nunca se demonstrou que a restrição de gordura em geral ou de gordura saturada em particular, ou que a redução do colesterol com dieta, nunca se viu que isso tenha reduzido mortalidade. Então, definitivamente, mostrar num estudo que você fazer uma dieta vegana reduz um pouco o seu LDL, seria basicamente a mesma coisa que mostrar num estudo que se você fizer uma dieta vegana, você vai fazer mais cocô. Se esse for o critério de avaliação da qualidade da dieta, sim, a vegana vai sair ganhando, né? Mas será que isso muda algum desfecho concreto na vida dos indivíduos? Vai gastar mais papel higiênico. Outra coisa é o seguinte, porque ele foi um estudo feito com gêmeos idênticos, e gêmeos idênticos não são exatamente comuns, o número de indivíduos que entrou nesse estudo era pequeno, eram 21 pares de gêmeos. E resulta que o LDL médio daqueles gêmeos que foram sorteados para a dieta onívora, no início, antes de começar o estudo, era 118. E os que foram sorteados para a dieta vegana eram 110. E aí vocês vão dizer, puxa, mas não devia ser igual porque eles são gêmeos idênticos? Mas a verdade é que os gêmeos idênticos não são necessariamente iguais em tudo, porque são adultos, eles já tiveram décadas de vida até aquele momento. Então, normalmente, quando o número de participantes num estudo é pequeno, a gente acaba tendo essas discrepâncias entre os grupos, mesmo que seja randomizado, que haja sorteio, porque por puro acaso, os que foram sorteados para a dieta onívora já tinham um LDL um pouco mais alto, já no começo do estudo, antes de mudar a sua dieta. Bom, depois de feita a dieta, isso mudou para um LDL médio de 116 no grupo da dieta onívora, praticamente não mudou, né? Mas um LDL mais baixo de 95 nos que fizeram a dieta vegana. A diferença entre os dois grupos, pessoal, foi de 13,9 miligramas por decilitro de LDL. O que é praticamente nada. Se tem uma pessoa que tem um colesterol de 210 e essa pessoa mudar para um colesterol de 95, isso simplesmente não muda o risco cardiovascular dela se você colocar esses números numa calculadora de risco. Então, embora possa ter sido estatisticamente significativo, é clinicamente absolutamente irrelevante. E falando em calculadora de risco cardiovascular, e nesse assunto todo de colesterol, você gravou um curso para a área de membros do blog Ciência Low Carb em formato de áudio, que aborda em detalhes e de forma muito didática esse tema do colesterol. É isso aí, então quem quiser entender em maior detalhe, maior profundidade o conceito de risco, qual é a importância relativa de reduzir o LDL, de aumentar o HDL, de reduzir os triglicerídeos, como que isso impacta o seu risco global, enfim, para quem quiser se aprofundar, ele é um curso em áudio, já está no 4º episódio, a gente provavelmente ainda vai ter mais algum. No curso são respondidas perguntas também quanto ao uso de medicamentos. Estatinas
Elas devem ser usadas, não devem ser usadas e quando, em que situação? E só lembrando que isso é um bônus para os assinantes. Quem assina a área de membros tem acesso a postagens toda semana e, além disso, tem acesso a esse bônus. Mas voltando ao lamentável documentário, eu imaginava que seria um documentário sobre o estudo esse que saiu publicado, esse estudo que eu li, que no frigir dos ovos mostrou o quê? Que o LDL reduz um pouquinho numa dieta vegana, o que é mais ou menos esperado. Mas o que a gente encontrou ali nesse documentário foi uma peça de propaganda vegana completamente militante, com direito a vídeos repetitivos com peixes deformados e poças de excrementos em criações norte-americanas de animais confinados. Era uma propaganda bizarra. Não pareceu nada assim, nem na tentativa de ser imparcial, porque conforme eles foram avaliando os resultados, havia, parece que uma torcida organizada e uma comemoração quando algum marcador era melhorado no grupo da dieta vegana. E mais do que isso, como a gente vai ver, quando algum marcador era piorado na dieta vegana, eles culpavam os participantes. É porque não estavam fazendo exercício direito, coisas desse tipo. Bom, à medida que a gente passou, por esse doloroso processo de assistir os episódios, eu fui anotando num papel, enquanto eu caminhava, às vezes gritava dentro de casa, né? E a gente vai repassar para vocês algumas das coisas que nos chamaram a atenção. Eles citaram muitas vezes Loma Linda, que é uma cidade na Califórnia em que as pessoas vivem 10 anos a mais do que os vizinhos, e lá eles são majoritariamente vegetarianos. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, o que acontece? Neste local, as pessoas são majoritariamente vegetarianas porque eles pertencem majoritariamente à religião adventista do sétimo dia. Inclusive a Universidade de Loma Linda, que conduz vários desses estudos observacionais de coorte sobre a saúde dos vegetarianos, ela é uma universidade adventista. Acontece que esta região ela tem uma série de outras características, além do fato de que por motivos religiosos eles tendem a ser vegetarianos. Eles também têm alta renda, eles também são altamente educados e eles têm outros comportamentos que são influenciados pela religião. Por exemplo, eles quase não fumam, eles quase não bebem e eles tendem a ter uma vida comunitária muito forte. Qualquer um que estuda epidemiologia sabe que esses elementos que eu acabei de citar são mais do que suficientes para explicar uma diferença de longevidade. Então, não é como se houvesse um ensaio clínico randomizado que mostrasse que se você mudar para o veganismo, você vai viver 10 anos mais. Você está vendo uma comunidade de alta renda, alto nível cultural, que não fuma, não bebe e tem um grande suporte comunitário, vivendo mais do que outras regiões adjacentes que não têm as mesmas características. No documentário também chamou a atenção que a tendência não era só criticar as dietas que incluem carne, porque também foi falado bastante do queijo, né? E aí, nesse caso, a alegação era que ele é cheio de gordura saturada e por isso não faz bem para a saúde. Pois é, acontece que quando é para falar lá de Loma Linda, onde o pessoal vive em média mais, aí eles usavam o quê? Estudos epidemiológicos que mostram que aquele grupo vive mais. O tipo de estudo que vocês já sabem não pode estabelecer causa e efeito. Agora, o mesmo tipo de estudo epidemiológico mostra que laticínios estão associados com um risco menor de obesidade, sobrepeso e diabetes, e que a gordura dos laticínios não está associada com risco cardiovascular. Os mesmos estudos observacionais e epidemiológicos. Mas aí, ao invés deles admitirem isso, que laticínios estão associados com excelentes desfechos, aí eles caem no mecanismo. Ah, não pode comer porque é cheio de gordura saturada. Vocês entendem que o argumento vai mudando, que é para poder seguir uma agenda que no fundo é ideológica? Não existem estudos observacionais e epidemiológicos que associem laticínios com desfechos ruins, tá? Sobretudo cardiovasculares e de diabetes.
E, no entanto, aí o argumento é, nossa, não pode comer porque é cheio de gordura saturada, e na imagem, enquanto eles falavam isso, ficava repetidas vezes aparecendo um vaso sanguíneo se entupindo de gordura e o sangue parando de fluir. Só que isso não existe associado a laticínios, isso é uma ficção para enganar você que está assistindo. Outra contradição aí na argumentação foi que era usado aí na questão dos laticínios o argumento da dieta paleo, né? De que a humanidade não evoluiu consumindo laticínios. Só que esse mesmo argumento evolutivo que é usado na dieta paleo, ele também é contra grãos, porque a agricultura é uma coisa que surgiu modernamente, e a favor da carne, que sempre foi consumida por seres humanos. É muito bizarra as contradições, né? Então elas diziam o ser humano é o único animal que consome laticínios depois do desmame. Ah, isso é verdade. Então o que eles estão querendo dizer é que é para a gente se alimentar com a dieta com a qual nós evoluímos. Pô, mas a dieta com a qual nós evoluímos era rica em carne, em peixe, em caça. Sim, também em vegetais que podiam ser colhidos e tal, mas grãos não tinha, pessoal, na dieta com a qual nós evoluímos, porque a agricultura é uma coisa comparativamente recente, tem cerca de 10 mil anos, contra 2 milhões de anos de evolução da espécie. Então vão meter um argumento evolutivo. Mas aí, claro, eles estão usando esse argumento porque lhes convém especificamente para laticínios, mas ignoram, não apenas ignoram, mas eles arranjaram, sabe-se Deus da onde, uma, entre aspas, pesquisadora que afirmava algo muito peculiar nessa área. Pois é, essa parte foi até engraçada, porque ela apareceu aí falando que as populações caçadoras-coletoras comiam pouca carne. Quer dizer que elas caçavam brócolis? Não entendi também isso. Mas falando sério, pessoal, ainda esses dias a gente estava olhando um livro do fotógrafo Sebastião Salgado. Quem não conhece, procure na internet, trabalhos maravilhosos. E a gente estava olhando as fotos que ele fez na Amazônia, com diferentes tribos. E o que mais aparecia eram indígenas carregando com muito orgulho o produto das suas caças. Tinha ali preguiça, tinha ali tamanduá, tinha ali todo tipo de bicho que se move perto deles, eles estão comendo e caçando. E aí vem a pessoa dizer que os caçadores-coletores comiam pouca carne e que a saúde da humanidade agora está ruim porque, ao contrário dos nossos ancestrais, nós começamos a comer carne. Cara, o ridículo deveria ter limite, né? Teve um comentário de que produtos de origem animal aumentam a gordura visceral. Isso é muito absurdo. Por quê? Porque a gente tem ensaios clínicos randomizados mostrando o oposto. Lá no meu livro vocês vão encontrar o estudo em que um grupo foi randomizado para uma dieta de baixa gordura, portanto um monte de grãos integrais e vegetais, e o outro grupo para uma dieta low carb mediterrânea. Tá bem, essa tinha pouca carne vermelha, mas tinha um monte de produtos de origem animal e baixo carboidrato. E o que aconteceu é que o grupo que foi randomizado para a dieta com menos carboidrato perdeu mais gordura especificamente visceral, embora fosse o grupo que estava comendo mais produtos de origem animal. E detalhe, era um estudo isocalórico, eles estavam controlando para que as calorias fossem iguais entre os grupos. Então, se você tem a mesma restrição calórica, e guardem isso porque nós vamos falar disso adiante, mas se a restrição calórica for a mesma, o grupo que é mais baixo em carboidrato e, portanto, mais rico em produtos de origem animal, perde mais gordura visceral. Então as pessoas tiram, sabe-se Deus da onde essas coisas, mas falam olhando para a tela com a autoridade de eu sou um cientista, acreditem em mim. E aí entra toda uma parte falando do microbioma, né? Então, por um lado, entra o argumento de que é importante que a gente consuma alimentos vivos, que tenham uma variedade, diversidade de micro-organismos. Só que, por outro lado, os laticínios, como iogurte, queijo, kefir, são criticados. Porque eles usam os argumentos, não é de forma científica, eles usam para avançar uma agenda. Então, os micro-organismos têm que ser bons quando eles estão no vegetal, mas eles têm que ser ruins quando eles estão no produto de origem animal. Se você não comer carboidratos, os micróbios irão comer seus intestinos. É sério, falaram isso.
Nem sei o que dizer disso. Vou deixar por assim e vocês imaginem. Bem, no meio desses argumentos pseudocientíficos e entrevistas com figuras vestidas com um avental para passar a noção de autoridade, está sempre misturado um monte de imagens horrorosas associadas ao consumo de animais. E nos Estados Unidos da América existe uma coisa chamada CAFO, C-A-F-O, que é um tipo de criação intensiva de animais que é característico daquele país. E que realmente é uma coisa abominável, mas é muito importante que vocês entendam que no nosso país a realidade é muito diferente. O gado aqui, como todo mundo que já pegou um carro e saiu da cidade vê, o gado aqui ele é criado a pasto. Mesmo o confinamento para engorde, ele é um confinamento que não é naquele tipo peculiar de confinamento norte-americano. E eu não vou entrar em muito mais detalhes aqui, porque nós temos um episódio que quem não ouviu ainda precisa ouvir, que é o episódio número 7 do podcast Comida Sem Filtro. Comer menos carne não vai salvar o planeta. E o documentário traz várias entrevistas com veganos militantes, como um prefeito que antigamente só comia junk food, e aí quando ele passou a adotar uma dieta vegana, ele melhorou a saúde. Porque, claro, ele antes comia junk food com produtos de origem animal, mas ele também comia pizza, doces e pães e etc. E quando ele mudou para uma dieta vegana, ele mudou para uma dieta vegana de comida de verdade. Então, obviamente, ele emagreceu e melhorou, mas não foi porque ele tirou a carne, não foi porque ele tirou os laticínios, mas é o que eles dão a entender. Eles também entrevistaram o Dr. Greger, que é um velho conhecido militante vegano que tem vários livros escritos, e todo e qualquer documentário vegano que vocês assistirem no Netflix, o Dr. Greger vai estar lá sendo entrevistado. Então, o tipo de personagens que eles escolheram para entrevistar, vejam, eu imaginava realmente que esse ia ser um documentário sobre o estudo dos gêmeos. E ele era o quê? Propaganda militante vegana, misturando um monte de imagens de animais deformados e entrevistas com veganos militantes falando em verdades, como, por exemplo, a que o Greger falou sobre carne, né, Sari? Ah, sim, ele compara carne com cigarro, né? Isso. E ele cita, inclusive, as famosas monografias do IARC, que é um órgão da Organização Mundial da Saúde, e aí ele argumenta que, de acordo com as monografias do IARC, carne processada é que nem asbesto e plutônio. Eu não estou exagerando, pessoal. Quem tiver estômago para assistir o documentário, ele fala essa comparação. E aí a gente tem um episódio para recomendar para vocês. Que é o episódio 109 do Comida Sem Filtro, com a participação da doutora Vanessa, em que eles discutem essa questão de como funciona, né, a classificação do IARC. Isso, embora o título do episódio seja aspartame, mas foi porque o aspartame foi classificado dentro dessa mesma IARC, e aí a gente explica para vocês como é canalha eles utilizarem esse tipo de argumento do asbesto e do plutônio, se é que alguém precisa mais do que o bom senso para saber que não dá para comparar presunto com plutônio. E falando em conflitos de interesses, alguém que aparece várias vezes também fazendo comentários é o fundador do Impossible Burger. Isso. Sabe esse hambúrguer do futuro que tem aqui? É o que deu origem a isso, né? A versão americana. E ele fala um monte de falsidades que a gente já desmentiu amplamente lá no episódio 7 do podcast. Todas essas coisas militantes e fake news que são utilizadas, ele consegue citar uma por uma. Aí tem mais outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com o estudo científico. Então eles tentando colocar nas pessoas um pânico ridículo quanto às bactérias que ficam na cozinha quando a gente mexe em comida, mas aí claro que a comida que estava sendo mostrada era um frango. Então eles apagavam a luz e botavam uma luz ultravioleta e aparecia então as digitais das pessoas mostrando, viu, ó, esse frango que você come contamina tudo. Obviamente a gente poderia criar o mesmo tipo de pânico falando, sei lá, dos agrotóxicos nos vegetais, mas claro que o programa não faz isso porque ele opta por ser seletivo, porque o objetivo dele é ideológico e não científico.
Tem uma parte extensa em que eles tentam convencer as pessoas de que comer peixe é muito perigoso. E aí, como toda a literatura científica, toda, mostra benefício do consumo de peixe, mesmo que seja salmão de piscicultura. Inclusive, eu tenho uma postagem lá no blog e o link, quem está inscrito em drsolto.com.br/podcast, vocês vão receber o link para essa postagem e todos os outros links que a gente fala aqui. Pois bem, naquela postagem eu explico que do ponto de vista nutricional, o salmão de piscicultura segue sendo uma excelente opção. E aí eles geram ainda outros pânicos, como, nossa, usam um corante artificial perigoso no salmão. Na realidade não é artificial, é a mesma astaxantina que tem nas algas que o salmão natural come. Então, sim, ele é artificial no sentido de que ele foi sintetizado, mas é exatamente a mesma substância e é tão inócuo como a substância natural. E aí eles falam aquelas besteiras sobre milhares de litros de água que são necessários para fazer um hambúrguer. E aí vocês vão lá escutar o episódio número 7, a água é a água da chuva que choveria no pasto se a vaca estivesse lá ou não. Mesma coisa o leite, milhares de litros, é a água da chuva. Mas na hora de defender o caju para fazer queijo vegano, bem, aí eles dizem que não se usa quase nenhuma água para fazer o queijo vegano. Porque aí, pessoal, eles contabilizam só a água usada na fabricação e não a água que precisa chover na árvore do caju. Então, a água da chuva, ela é contabilizada como milhares de litros na hora de falar mal da carne. Mas a água da chuva, ela não é contabilizada na hora de fazer queijo de caju. Por quê? Porque é argumentação seletiva, é malicioso ao extremo, é pega bobo para ver se o pessoal não está prestando atenção. Mesma coisa, eles ficam o tempo todo mostrando, olha como é gordo aquele salmão que é comprado no supermercado. Mas veja, a gordura do salmão é associada em todos os estudos com bons desfechos. Então, ter gordura no salmão agora é ruim. Mas e ter gordura do caju no queijo vegano? Aí é bom. Então, eles usam o tempo todo esse duplo standard, porque o objetivo não é científico. O objetivo é fazer uma propaganda militante vegana. E aí, finalmente, depois de aguentar todas essas abobrinhas, chega os casos que eles selecionaram de duplas de gêmeos, que um fez uma dieta, outro fez outra. Coisas que, inclusive, não constam no estudo publicado. Eles provavelmente ainda vão publicar outros estudos derivados desse aí. Mas, então, tudo que eu tenho de dados é o que eles mostraram na televisão. Teve uma dupla de gêmeos em que um deles, que era o da dieta vegana, ele perdeu mais massa magra, mais músculos do que o seu irmão gêmeo. Eles analisaram com DEXA, a composição corporal. Então, era uma medida confiável nesse sentido. Só que o interessante foi a conclusão que eles chegaram. Eles disseram que a pessoa que perdeu mais músculos foi mais preguiçosa que o irmão porque fez menos exercício físico. Então, vocês observem assim que quando um resultado é ruim para a vegana, eles inventam uma desculpa, né? Agora, se o resultado é bom, é por causa da dieta vegana. Teve um outro caso, esse eu realmente, essa área testemunha, eu estava aos gritos quando eu ouvi essa parte. As duas gêmeas eram a Pam e a Wendy. A Pam foi sorteada para a dieta vegana. Ela perdeu 1 libra de gordura e 6,6 libras de músculo. A pessoa conseguiu perder 3 quilos de músculo em 2 meses na dieta vegana. Já a Wendy, que comia a dieta onívora, perdeu 3,3 libras de músculo. Então a Wendy, ela perdeu a metade do músculo do que a irmã que estava fazendo a dieta vegana. Mas diz pro povo aí, Sari, como que o documentário deu essa notícia? Eles salientaram que a pessoa da dieta onívora perdeu 100% do peso em músculos. Vocês entendem como a vegana perdeu 1 libra de gordura e 6 de músculo? Ela não perdeu 100% do peso dela em músculo, ela perdeu 90% de músculo, mas ela perdeu 6,6 libras de músculo. Já a outra, ela não perdeu gordura, ela perdeu 3,3 libras de músculo. E aí eles, ao invés de dizerem, caramba, na dieta vegana perdeu o dobro de músculo, não, na dieta onívora, 100% do peso perdido foi músculo. Então é muita desonestidade, é muita picaretagem, é assim, quando eu olhei isso, não, eu devo ter ouvido errado, eu acho que eu voltei umas 3
ou 4 vezes para ouvir esse trecho. Isso me deixou absolutamente perplexo. Teve uma outra dupla de gêmeas, né, em que a vegana perdeu 5 libras de gordura e 3 de músculos, e a onívora perdeu 7,7 somente de gordura. Ela manteve a massa magra. Mas aí a conclusão do documentário foi que a gêmea da dieta vegana não se exercitou direito. Então, uma conclusão científica que eu acho que a gente pode tirar é que dieta vegana deixa as pessoas preguiçosas na academia. Porque todas elas perderam músculo não foi porque a dieta delas era horrorosamente pobre em proteína de boa qualidade. Não, nem pensar. É porque elas, por algum motivo, somente as gêmeas, que eram idênticas, só aquelas sorteadas para a dieta vegana eram preguiçosas e não faziam academia direito. Isso foi bem consistente, né? Em todas as duplas, pelo menos as que eles mostraram, o grupo da dieta vegana perdeu mais massa magra. E aí teve um outro lance, que foi 2 irmãos, esses eram os mais jovens do grupo, assim, uns 20 e poucos anos, os 2 magros, assim. E aí, aquele que foi sorteado para uma dieta com carne, ele ganhou 7 libras de músculo em 2 meses. Eu esqueci de dizer, mas todos esses gêmeos estavam fazendo atividade física supervisionada, tá? Pelo estudo. Já o que foi sorteado para a dieta vegana, ele ganhou 2,3 gramas de músculo. Então, de 7,1 para 2,3, né? Isso. Ambos ganharam, mas o que comeu carne ganhou mais do que o dobro da massa muscular do outro. O que o documentário disse? Que o vegano perdeu mais gordura visceral. Sim, porque ele emagreceu mais. Mas ele, obviamente, pessoal, terminou com uma composição corporal pior do que a do irmão. Então, quando eles não tinham como justificar aquilo que obviamente era um resultado ruim, aí eles saíam pela tangente. O que comeu carne ganhou 7 libras de músculo, o vegano ganhou 2. E o documentário diz assim, mas o vegano perdeu mais gordura visceral. A verdade é que como grupo, isso sim está no estudo publicado, tá? O grupo que foi sorteado para a dieta vegana perdeu 1,9 quilos de peso a mais do que o outro grupo. Acontece que no estudo publicado, isso eles não falaram no documentário, mas no estudo publicado, também consta que as pessoas gostaram menos da dieta vegana, elas tinham menos prazer em comer a dieta vegana. Então, a gente aqui nem está discutindo o fato de que é possível emagrecer com esse tipo de dieta, mas a questão é, todo o resto que eles estão falando, que queijo é horrível, que peixe é deformado, que carne faz mal, não sei o que, é tudo propaganda vegana. Nada disso foi observado do ponto de vista científico a partir do estudo que teoricamente embasa essa peça de propaganda. Eles também fizeram testes cognitivos e não houve diferença entre os 2 grupos. Aí eles comentaram que se fosse mais longo o experimento, certamente haveria alguma diferença, é que o estudo foi muito curto. Porque os neurologistas envolvidos nessa parte do estudo, eles durante várias vezes foram entrevistados no documentário, eles são francamente veganos e eles disseram que não resta dúvida para eles de que esse tipo de alimentação será boa para o cérebro. Então eles ficaram muito decepcionados que eles não encontraram diferença, mas aí o argumento é, mas certamente se o estudo durar mais, vai ter diferença a favor da dieta vegana. E não existe aparentemente estudo de dieta vegana que não mencione o tal do temal, que é uma substância que aqueles de vocês que já acompanham o podcast há mais tempo conhecem, porque no episódio 65 do Comida Sem Filtro, a gente faz uma brincadeira semântica. Será que o temal é mal ou é o tebom? E por quê? Porque existem estudos em que esse tal temal, que aumenta quando a pessoa come carne, bom, então está associado com coisas ruins. Acontece que tem outros estudos mostrando que quando você come vegetais, o temal pode aumentar. Mas aí é bom. Então aí eu brinco, né? Mas ele é temal ou tebom. Só que aí vem uma das coisas mais chocantes, Sari, que eu constatei. E aí vem a vantagem de que eu já tinha lido o estudo publicado antes de assistir essa propaganda no Netflix. O estudo mostra que não houve diferença nessa substância temal entre os veganos e os que estavam comendo uma dieta com carne. Mas o documentário fala que ele se reduziu nos veganos e mostra como a dieta vegana é maravilhosa porque o temal esse é perigosíssimo. Repito, é mentira. O estudo publicado, está publicado para quem quiser ver, e o link vocês estão recebendo aí no e-mail. No estudo mostra que não houve diferença estatisticamente significativa.
Mesmo que houvesse, é besteira esse troço do Temal. Vão lá e escutem o episódio 65 do Comida Sem Filtro. E de qualquer forma, se é um desfecho... substituto. Isso não é um desfecho concreto. Tá, e os telômeros, né? O documentário também fala nos telômeros. Pois é, o que é a história dos telômeros? Existem estudos associativos, alguns estudos em modelos animais, que mostram que ter telômeros mais longos é uma coisa boa para a longevidade. Telômeros é mais ou menos o seguinte, pessoal. Sabe o cadarço do tênis? Que na ponta tem aquele plastiquinho que serve para quê? Para que não comece a desfiar e abrir o cadarço. Então, os nossos cromossomos, no final do cromossomo, ele tem os telômeros, que cumprem a mesma função. Tá? Só que à medida que as células vão se dividindo, esses telômeros vão ficando mais curtinhos e isso, em tese, impõe um limite para o quanto a célula pode se multiplicar. Então houve uma época em que se acreditava que o comprimento dos telômeros era o grande determinante da longevidade. Isso já é bastante questionado hoje. Existe uma enzima chamada telomerase que pode aumentar os telômeros que já estão curtos, inclusive essa enzima cumpre um papel importante no câncer, por isso que no câncer as células podem se multiplicar de forma indefinida, né? Porque elas fabricam novos telômeros. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu imediatamente me lembrei de um estudo, e a gente vai enviar o link para vocês também, e esse estudo chama-se A Relação entre o Comprimento dos Telômeros das Células Mononucleares do Sangue Periférico e a Dieta, o efeito inesperado da carne vermelha. Veja, o viés dos pesquisadores é tão grande, mas é tão grande que quando eles observam que a carne foi boa em alguma coisa, eles têm que dizer que é inesperado. Cara, não é inesperado, simplesmente você tem que aceitar o que os experimentos mostram, né? Que o troço não é um veneno, que isso é uma loucura, uma coisa ideológica. Tá? E aí eu vou ler para vocês um trechinho que consta no texto desse estudo, abre aspas. Após análise dos dados obtidos, verificou-se que apenas o consumo de carne vermelha esteve associado ao comprimento maior relativo dos telômeros. Portanto, a gente tem estudos mostrando que o consumo de carne vermelha aumenta telômeros. Então, se fosse isso o grande determinante da longevidade, deveria comer carne vermelha. Na realidade, esse é mais um desfecho substituto, né, pessoal? E eu acho que ele, inclusive, é um desfecho ruim. Eu não estou preocupado se os telômeros estão um pouco mais longos ou um pouco mais curtos com intervenções de dieta. Mas, repito, se isso fosse importante, tem estudo em humanos mostrando aumento dos telômeros com carne. O ponto aqui é deixar claro para vocês que não se trata de uma questão científica para o Dr. Gardner. O Dr. Gardner conduziu uma vez na vida um estudo científico desarmado para descobrir o que realmente acontecia. E esse estudo foi contra suas convicções religiosas, filosóficas. O estudo mostrou que uma dieta Atkins era a melhor. Desde então, ele vem cada vez mais conduzindo estudos que são desenhados de tal forma a favorecer a dieta na qual ele acredita, aquela que ele acha que é importante, que vai salvar o planeta. E por fim, agora ele descambou para propaganda ideológica descarada. Agora é absolutamente descarado. O estudo tem pouquíssimo valor científico. O que o estudo mostrou foi uma redução que já se sabia que iria acontecer, clinicamente irrisória do LDL. E, no entanto, o que nós temos são 4 horas de propaganda com falsidades e mostrando coisas para chocar as pessoas, bichos deformados e tal. Naturalmente, eu acho que a gente tem que sim se preocupar com o bem-estar animal. Eu acho que a gente deve gastar sim o nosso impulso de mudança em tentar fazer com que os animais sejam mais bem tratados, sejam criados da forma mais parecida com aquela que se adequa à sua função na natureza. Portanto, o ruminante deve estar lá comendo grama, o porco não deveria estar confinado num pequeno espaço. Tudo isso a gente concorda. O que a gente não concorda é que as pessoas utilizem mentira deslavada, fazendo de conta que isso se baseia num grande estudo científico para convencer as pessoas pelo medo, pela irracionalidade, até porque não pelo coração, a seguir algo que no fundo não tem nada de científico e tudo de ideológico.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.